para possuir ações vencedoras na sua carteira, terá também que carregar ações perdedoras. Isso mesmo, você não ouviu errado. Para ter as ações que trarão um alto crescimento patrimonial para o seu portfólio, você terá que carregar junto aquelas ações que trarão prejuízo. Faz parte do processo de investimento e todo investidor de longo prazo tem que estar consciente disso. Esse aqui é o tema do nosso vídeo. Vamos falar aqui das dificuldades de se aplicar a estratégia buy hold, o que temos que atentar para ter sucesso aplicando o processo de investimento, o buy hold para o longo prazo. Falaremos também da necessidade do investidor de diversificar o seu portfólio e correr o risco de dar certo. Estar posicionado em ativos que muitas vezes trarão crescimento exponencial. Vou falar aqui do efeito caudal, da importância de entender esse sistema, entender o que pode acontecer com a sua carteira e como você deve reagir. E também falaremos de ter ações vencedoras que muitas vezes vem acompanhada de outras ações perdedoras que você terá que ter no portfólio, não tem como correr. E aqui quero falar um pouquinho do canal para você que está chegando aqui pela primeira vez. Se inscreva. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold. Trago conteúdos de valor, sempre falando de estratégia, de comportamento, de investimentos para o longo prazo. Aqui não tem oba-oba, a gente não vai com a manada, a gente mantém a serenidade e falamos sobre gestão de risco, sobre estratégia. Então, se você não é inscrito, vai aqui, clica no botão vermelho, se inscreva, também acione o sininho de notificação, compartilhe um vídeo com um amigo que está investindo para que ele tenha aí consciência da forma correta de investir. Eu quero começar esse vídeo com uma reflexão, com uma frase de Morgan Housel, quem escreveu A Psicologia Financeira. É esse livro aqui, ó, que eu recomendo para vocês, tudo bem? Vocês têm que ler esse livro, é muito importante, tem muita coisa aqui, ó, o meu tá todo marcado. É muito importante alguns conceitos. Nesse vídeo a gente vai entender aqui como se comportar com os seus investimentos para você ter sucesso, evitar as armadilhas pelo caminho. E a frase é a seguinte, de Morgan Housel: poupar é uma proteção contra a inevitável capacidade da vida nos surpreender com o inferno no pior momento possível. Então poupar é estar apto, preparado para as possíveis causas, os eventos que a vida pode trazer. E muitas vezes alguns eventos que nós não esperamos. Então ter dinheiro em caixa, ter dinheiro investido, ter ali uma capacidade financeira, ter essa tranquilidade é o que vai fazer a gente passar por esses momentos. Então essa frase aqui diz muita coisa e é muito bom essa reflexão inicial. Falado isso, vamos para o que interessa, falar da estratégia de investir para o longo prazo. A gente ouve falar muito na internet, tem muitos livros sobre o assunto falando sobre a estratégia buy hold, comprar e segurar para o longo prazo. No entanto, na teoria é muito simples, a gente vê muitos conceitos que são simples de fato, mas na prática nem tanto. A volatilidade do mercado, o vai e vem, o sobe e desce das ações deixa tudo mais difícil. Então, na prática a gente tem algumas dificuldades. E como que a gente vai passar por essas dificuldades? A gente tem que ter comportamento, o conceito de que tudo leva tempo e o ganho não está em ficar comprando e vendendo, e sim na espera. Então tá aqui, ó, falei de comportamento, é algo que fala muito no livro A Psicologia Financeira, de como nós temos que nos portar. Muitas vezes o conhecimento não é tão importante assim. O que vale é você se comportar de maneira correta. É claro que conhecer de investimento, conhecer dos ativos, conhecer de estratégia é importante, mas o comportamento, na minha visão, você não ter aí uma possibilidade de agir com a manada, você não ficar girando a carteira, não ficar ouvindo notícias, mexendo no portfólio a todo momento, ter um pensamento de sócio e manter as suas posições e continuar aportando muitas vezes na incerteza é o que vai fazer toda a diferença. Então olha aqui, ó, eu vou trazer um conceito muito importante do livro A Psicologia Financeira, que é sobre o efeito caudal, da importância da diversificação, de ter vários ativos, e alguns deles vão dar muito certo e outros
Vai sim, vai dar muito errado. Só que quando você tem uma carteira diversificada, você tem a possibilidade desses ativos que sobem, que vão dar certo, 1 ou 2, 3 deles no seu portfólio, vai trazer um ganho que vai compensar aqueles que caíram. Eu vou mostrar aqui que isso é possível, isso a gente fala do efeito caudal. As vencedoras, as ações vencedoras compensarão as perdedoras. Isso aqui está no livro que eu acabei de falar. Ele dá um exemplo no livro, Morgan House, que ele fala do investidor em obras de arte. Aquele investidor que compra diversas obras de arte. Qual que é o conceito? Ele investe, ele compra diversas obras de arte de pintores iniciantes, aqueles que estão no começo de carreira. Alguns desses pintores se tornarão pintores famosos e essas obras que terão aí um crescimento exponencial. E as demais? E pode ser um investidor que compra 50 obras, 100 obras, uma ou duas delas que dá certo, ele compensa todo o gasto que ele teve inicial. Ele está exposto a esse crescimento exponencial. Então aquelas obras que vão dar muito certo, tá fora da curva, tá fora da média, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu trago aqui a curva de Gauss, que aqui é uma distribuição curva em forma de sino. Então a grande média dos acontecimentos está no meio dessa média aqui, tá? A gente chama aqui de primeiro desvio padrão e segundo desvio padrão. Mas não é o assunto do nosso vídeo de hoje. Vamos falar que as possibilidades pode dar negativo, que é para a esquerda do gráfico, e pode dar positivo, à direita do gráfico. A maior parte da nossa carteira vai ficar nesse meio aqui, onde está aqui 95, 98% das possibilidades que vai ocorrer. Mas vai acontecer também daqueles ativos que vão dar muito errado, que vai estar aqui nessa parte da curva, e vão ter outros que vão estar aqui, que vão dar muito certo, que vão subir 1.000, 2.000, quem sabe 3.000% na carteira. Mas para ter esses ativos que vai acontecer, né, esse efeito caudal fora da curva, você tem que estar posicionado em todas essas empresas. Não adianta você ficar tentando trocar, mas agora essa empresa perdeu o fundamento. A gente não sabe, muitas vezes pode até ser enganado se uma empresa perdeu o fundamento ou não. E muitas vezes quando já perde o fundamento, o mercado ele se adianta. Quando a gente vai ver, já foi, já caiu 70%, 80% o ativo, tudo bem? Eu vou trazer alguns ativos, alguns exemplos da nossa Bolsa de Valores que deram muito certo, tiveram um crescimento exponencial. Eu começo com a VEG, famosíssima VEG. VEG 3, ela teve aqui um crescimento nos últimos 15, 20 anos de aproximadamente 3.500%, uma valorização nominal. Mas se forem reinvestidos os dividendos durante todo o período, dá um crescimento de 5.300%. É um crescimento gigante. Mas para o investidor pegar esse crescimento, ele tinha que estar durante todo o período com as ações. Tudo bem? Vamos dar outro exemplo aqui que eu quero trazer, Itubi4, o Itaú. O Itaú, nos últimos também, aqui a gente tem mais de 25, 26 anos das ações do Itaú, tem um crescimento aqui de aproximadamente 5.000%. E para pegar o mesmo conceito da VEG, tem que carregar as ações. Esse é o espírito do buy hold, ter essas empresas no portfólio. Na teoria é simples, né? O que eu estou falando aqui olhando para o retrovisor é muito fácil, né? Podem até me questionar, mas tem que estar posicionado. Se a gente quer pegar crescimentos que possam ocorrer no futuro, tem que estar posicionado. Vou pegar um evento aqui mais recente, o caso da Prio. É uma petroleira que ela teve aqui um crescimento nos últimos anos, nos últimos 6, 7 anos, de aproximadamente 6.800%. Um crescimento gigante. Quem comprou ações aqui, quem investiu 10 mil reais, agora está rindo à toa depois de um tempo. Mas para pegar esse crescimento, tinha que estar exposto. Tudo bem. Pô, Alexandre, fácil, né? Só ficar exposto e tal. Mas não é bem assim. Muitas vezes a gente tem que encarar as quedas e esses ativos tem uns períodos aqui que ele cai 30%, 40%, 60%, até 70%. Você está preparado a encarar essas quedas sem vender? E muitas vezes esses ativos são considerados que perderam os fundamentos durante esses períodos e muitos investidores saem desses ativos. Olha só, e você não vai pegar todo esse crescimento. Por quê? Porque você vai ser expulso do ativo. Muitas notícias, muito farão aí os investidores saírem, girarem a carteira. Então você tem que evitar isso. E para carregar a VEG, o Itaú e a Prio, você vai ter que carregar também umas tranqueiras que a gente vai falar aqui. Umas delas eu tenho na minha carteira e tudo bem.
faz parte do processo. Eu tenho ações vencedoras e tenho ações perdedoras, tá? Lá se vão aí quase 15 anos de investimento, eu tenho tudo isso na minha carteira. Mas as vencedoras compensam a queda das perdedoras. Quanto que você pode perder numa ação perdedora? 100%. E quanto que você pode ganhar numa vencedora? Pode ganhar 1.000, 2.000%. Então esse é o conceito. Trago aqui um exemplo de ação perdedora que em tese, né, a gente não pode falar, pode virar essa questão daqui para frente, mas que nos últimos anos caiu aí aproximadamente 70%, que é o caso da Cielo. Lá atrás, quando eu iniciei a investir há 14 anos atrás, a Cielo era uma das principais empresas da B3 que tinham maiores receitas e maiores resultados, maiores margens. Depois, com a concorrência, veio a sua decadência, veio aí a queda das suas ações. Mas é importante você manter as ações. Você não sabe qual que é a empresa hoje que vai ser a próxima Cielo e você não sabe qual é a próxima Prio. Você tem que ter ambas na carteira. Não estou dizendo que tem que comprar Cielo e comprar Prio, mas eu estou falando que você tem que ter as ações diversificadas e algumas delas vão dar certo e outras vão dar errado. Esse é o conceito, tudo bem? Outra empresa aqui que caiu, essa eu tenho na minha carteira, é a Qualicorp. Caiu aproximadamente 80% a 90% nos últimos 2 anos. Está preparado para isso? Eu tenho ela, era uma posição da minha carteira, ainda é uma posição, tá lá. Eu deixei em stand-by e fica lá. Não vou tirar da minha carteira. Por quê? Porque eu não sei o que pode acontecer no futuro e aqui o movimento já ocorreu. Alexandre, a Qualicorp perdeu o fundamento. Tudo bem. Se eu fosse vender, eu ia perder 90%. Falei, não, né? Apesar que eu tinha um lucro anterior, não vai ser uma perda de 90%, mas não sabemos o futuro. Mantém lá na carteira, pode ser um movimento cíclico. Tem uma frase também de Howard Marks, que eu gosto bastante, que tudo é cíclico. Nem tudo que é bom hoje vai permanecer bom e nem tudo que é ruim vai permanecer ruim. Então mantenha as ações no portfólio. Trago outro exemplo. A Vale 3. A Vale 3 teve um período aqui de 2010 a 2015, uma queda durante todo esse tempo. Caiu mais de 60% nesse período. Olha só, muitos investidores saíram. Tivemos o caso Mariana, tivemos o caso Brumadinho. A empresa começou a dar prejuízo e ali perdeu-se o fundamento. Muitos investidores saíram aqui. Quem permaneceu com a Vale pegou uma alta de 2016 para cá de mais de 1000% de valorização. É mole? Então, vejam como é complicado fazer o buy hold. O buy hold não é tão simples assim. Então, a ideia é permanecer. Então, permaneça com as ações e assim você consegue superar e ter aí resultados melhores, desde que você diversifique o seu portfólio. Vejam só, trouxe aqui o conceito, aquilo que a gente quer ter como resultado, a gente busca aquele resultado, tenho que manter as ações em portfólio. E para ter as vencedoras, vai vir junto as perdedoras. Esse é um conceito que tem que estar muito claro para você, ok? Aqui no final quero dar um recado bem rápido. Eu tenho um serviço de assessoria e consultoria para montagem de carteiras. Quer que eu te ajude a diversificar? Eu sou certificado CEA Ambima, especialista, e posso te ajudar na composição, na estruturação do seu portfólio. Eu tenho um serviço de assessoria específico, é personalizado e diretamente comigo. São reuniões online diretamente comigo. Vamos fazer aí uma carteira para você, para te ajudar nesse processo. Tudo bem? Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com o amiguinho. Se não é inscrito, se inscreva. E assim a gente traz mais um conteúdo aqui de valor e logo mais traremos outros. Forte abraço, valeu!